Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos todo mundo. E vamos começar. É o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Aprenda com a Natureza. A pedra brilha. Depois de sofrer as limas do lapidário. E nós estamos aqui realmente como pedras a serem lapidadas, né? Com as rusgas, algum sofrimento, alguma dificuldade, e a gente vai brilhar cada vez mais. Livro dos Espíritos, falando ainda sobre o perispírito. Esse item se chama Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Por isso que a gente está falando de perispírito, que é o nosso corpo fluídico, né? Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno para o verão ou do polo para o equador. Quando vêm nos visitar, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigadas a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem se fazer invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem se ocultar dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Pode-se objetar, talvez, que toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis que nos informam de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma, sempre será sofrimento. Assim, pode-se dar que continuemos a sofrer e muito, e por longo tempo, mas também que deixamos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Quer dizer, tudo depende muito da elevação, se o espírito tem adiantamento ou não, se ele é mais elevado, e ele vai ter mais ou menos sensações, percepções, vai poder governar também o que ele quer sentir e perceber, mas no nosso nível, vamos deixar bem claro, no nosso nível de adiantamento, nós somos bastante
materiais ainda, muito físico, muito ligado à matéria. Então, essas ideias de percepção global, de poder nos ocultar dos inferiores e de ter as percepções sensíveis do jeito que nós queremos, é só uma imaginação do que nós vamos conseguir daqui a algum tempo. Por enquanto nós que somos espíritos ainda bastante medianos, bastante imperfeitos, ignorantes, ainda vamos demorar um bocado de tempo para chegar nisso. Diga-se de passagem. É isso, né? E esse sofrimento que ele fala aqui no final, que vamos continuar a sofrer, e vamos mesmo até que a gente consiga nos depurar a ponto da matéria já não fazer tanto efeito para nós, não ser tão importante. Muito bem, vamos para o livro que é o Espiritismo, onde Kardec está fazendo perguntas e respostas, falando sobre o homem depois da morte. E ele pergunta: qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades se conservam na infância como durante a vida? Resposta: o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre do invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais do que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. E vem aqui uma observação. Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode então falar como adulto, porque o espírito pode ser adiantado. Se algumas vezes ele adota uma linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto que está sempre ligado à afeição por um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma, dos incapazes, dos deficientes e loucos depois da morte. É a mesma resposta que foi dada em relação às crianças. E é isso mesmo, né? Esse instante, né? Porque se a gente considerar o tempo infinito de Deus e o tempo futuro infinito que nós temos à nossa frente, alguns anos que a gente passa na Terra são instantes. Então, falando de uma criança, da vida de uma criança, é mais rápido ainda esse período, mais efêmero. E assim vamos terminar nossas leituras com uma frase de Meimei, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Os que caminham com Deus no coração transportam consigo os clarões da alvorada. E por mais espessas que sejam as sombras nos cárceres da noite, ninguém consegue prender o esplendor do novo dia.